Nós dividimos, então, nosso sistema esquelético em axial, né, que é o central, que é coluna, vertebral, crânio, costelas e o externo. Zonal, que é a cintura escapular e a cintura pélvica. E os membros anteriores e os membros superiores, classificados como apendicular, tá? Com relação à cabeça, então, o crânio, nós temos os ossos, o frontal, parental, occipital, os temporais, tá? Então, é uma junção de vários ossos unidos. Eles não têm articulação de movimentação, tá? Então, eles não articulam entre eles, eles são unidos mesmo, grudados entre eles. Nós temos o nasal aqui, que forma bem a base do nosso nariz, o resto do nariz é cartilagem. O osso zigomático, que é esse aqui da bochecha. A mandíbula, que é a parte de baixo, que é a que movimenta, e a maxila é a que fica fixa, tá? Então, essa parte do crânio. Com relação ao tronco, então a gente tem, além da proteção da medula espinhal por meio da coluna vertebral, o eixo de sustentação, tá? Então, nossa base de sustentação tá por meio da coluna vertebral. E a caixa torácica, que faz proteção dos pulmões e do coração, tá? Com relação ao tronco, nós temos, então, 33 vértebras e, entre elas, os discos intervertebrais, que são de grande importância para não bater um osso no outro, para não prensar o nervo, tá? Quando a pessoa, às vezes, prensa o nervo ciático, é que a cartilagem tá sofrendo desgaste e tá apertando o nervo com os dois ossos, tá? Da coluna vertebral. A gente tem a cervical, que são os ossos do pescoço, torácica, na região das costelas, lombar, lá embaixo, né? Na coluna aqui embaixo. A região sacro, que é um conjunto de vértebras unidas, e o cóccix, que são os ossinhos lá no final dessa coluna, tá? Cada vértebra possui um orifício central com continuidade, onde fica, então, esse canal da medula espinhal, tá? Que é onde tem que tomar bastante cuidado, que danos na medula espinhal pode gerar paraplegia ou tetraplegia. E entre elas, a gente tem os discos intervertebrais, que protegem contra impactos, né? Então, são discos de cartilagem que fazem essa função bem importante. Com relação à caixa torácica, nós temos, então, o osso externo, que é esse osso aqui da frente, externo com S mesmo, tá, gente? Não é externo de lá fora, é externo de osso. Com 24 costelas ligadas a ele, quer dizer, 24 costelas associadas. A gente tem as verdadeiras, tá? As costelas que a gente chama de costelas falsas, ou as flutuantes, tá? Costela falsa é porque a costela não tá ligada no externo, ela tá ligada uma na outra aqui, tá vendo? E as flutuantes, elas estão aqui atrás, ó. Essas flutuantes, elas só estão na parte de trás, elas não chegam até a parte da frente, tá? Elas protegem só a parte de trás. Os membros, então, superiores, a gente tem braços e mãos, e inferiores as pernas e os pés. Dentro desses membros superiores, a gente tem, então, o ombro, né, que aqui a gente tem a cintura escapular. Então, a escápula, que tá ligada na frente aqui, é a clavícula, e o úmero. Então, esse movimento que a gente faz aqui é do úmero, tá? Dentro da escápula. O braço, o antebraço. E a gente tem, então, o úmero, o rádio e a ulna. O rádio, gente, é esse osso aqui do dedão, tá? Então, esse é o rádio. E esse de fora aqui é a ulna. O rádio, ele é menorzinho, mais fininho, e a ulna um pouco mais grossinha. E a mão, como a gente já tinha falado dos ossos, né? Os ossos da mão, a gente tem, então, o carpo, o metacarpo, tudo pertencente a essa parte aqui, ó. Carpo, metacarpo, as falanges, proximais, mediais e distais. Não são todos os dedos, no caso da mão, não são todos os dedos que tem todos, tá? O dedão só vai ter a proximal e a distal, não tem a medial, tá? Então, ele só é formado por essas duas partes aqui, tá? A gente só tem as falanges proximais e distais, tá vendo? Ó, o dedão não tem a partezinha azul. No caso da parte dos membros inferiores, a gente tem, então, quadril, com a cintura pélvica, a coxa formada pelo fêmur. Aí a gente tem a tíbia, que é o maior, que é o osso da canela, e a fíbula, que é esse osso do cantinho desse ossinho que fica do lado, tá? Do lado de fora da nossa perna. A patela é um osso de articulação entre o fêmur e a tíbia, tá? Lá no pé, então, a gente vai ter as falanges proximais e distais somente, né? Normalmente, no caso do dedão. E aqui a gente tem uma divisão ainda maior, proximal, medial e distal, o tarso e o metatarso, tá? Como estrutura
predominante. As articulações, a gente classifica elas como móveis, semimóveis ou imóveis. Então, isso vai depender do quê? Vai depender se elas fazem movimentos grandes ou menores, tá? Então, por exemplo, as móveis, que a gente chama de diartrose, que é movimento amplo, tipo o movimento, né, do braço. São movimentos amplos, grandes. Semimóveis são movimentos limitados, tá? Então, eu não consigo movimentar ela inteira. Como, por exemplo, a gente tem a movimentação, né, da coluna, pescoço, vira para um lado, vira para o outro. Eu não consigo virar a cabeça para trás, tá? E as imóveis são aquelas que a gente movimenta, que é a movimentação dos ossos da cabeça, por exemplo, tá? Então, não permitem o movimento. Além disso, dentro dessa articulação, a gente tem a cartilagem, que faz o suporte de tecidos moles, como o nariz e as orelhas. Revestem as articulações para impedir choques entre elas, né? Atritos de osso com osso. São essenciais para a formação dos ossos longos, como eu falei, daquele processo de ossificação, né? E, além disso, tem um líquido lubrificante entre a cartilagem, que a gente chama de líquido sinovial, que é muito importante, né, para evitar dores articulares, etc. Os ligamentos. Ligamento, gente, é o tecido conjuntivo que prende osso com osso, tá? E tendão, músculo com osso. Então, ligamento, a gente tem ligamentos entre os ossos aqui, ó, tá vendo? Que ligam um osso com o outro. Em articulação como o joelho, há entre os ossos tecido conjuntivo fibroso em formato de disco ou meia-lua, que a gente chama de menisco, que é o que absorve impacto, tá vendo? O menisco é um disco de cartilagem. Além da coluna, a gente tem no joelho também. Fraturas, tá? O que é uma fratura? É quando se quebra um osso em 2 ou mais partes. Ela pode ser incompleta, quando ele não se rompe totalmente, ele só tem uma fissura. Ela pode ser completa quando ele se rompe totalmente. Ela pode ser simples, quando eu tenho lesão só no osso, eu não perfuro a pele. E eu posso ter exposto quando perfura a pele, né, e sai para fora ou invade um outro órgão, tá? Lesiona outro órgão. A imobilização da fratura permite que a ossificação seja feita, né, e que não haja... porque toda vez que você movimenta esse osso, ele vai, se ele estiver muito fraco ainda, ele vai acabar rompendo de novo. Então, imobilizar significa que ele vai ossificar de uma forma permanente, tudo bem? Bom, gente, era isso. Façam atividades, então, da página 52 e 53 do 1 ao 5. Realizem a tarefa online do capítulo 11 de Biologia 1 e deixem as dúvidas no fórum e nos vemos na live.